Vamos falar de uma nova inteligência artificial que está, neste momento, a começar a revolucionar a forma como a ciência olha para as doenças. Chama-se AlphaFold 3. E se fosse possível vermos a dança invisível das moléculas que decide a nossa saúde? E mais, e se pudéssemos não só ver, mas prever cada passo, cada ligação que nos mantém vivos ou que nos adoece? Pensem nisto. Esta tem sido a pergunta de $1 milhão para a biologia durante décadas. Era como tentar montar um puzzle gigantesco completamente às escuras, encontrando uma peça aqui e outra ali, sem nunca conseguir ver a imagem completa. É que dentro de nós, a cada segundo, está a acontecer um espetáculo de uma complexidade absurda. Proteínas, ADN e muitas outras moléculas interagem numa coreografia ultra precisa. O problema é que esta dança acontece a uma escala tão, mas tão pequena e a uma velocidade tão alucinante que observá-la sempre foi, bem, quase impossível. Era como ter um universo inteiro a funcionar dentro de nós, ao qual éramos praticamente cegos. A abordagem antiga era complicada. Imaginem que queriam perceber como funcionam motores. Mas para olhar para os parafusos, precisavam de uma ferramenta. Para os pistões, outra completamente diferente. E para os cabos, ainda outra. Cada uma viu o seu bocadinho, mas nenhuma mostrava como é que tudo trabalhava em conjunto. A visão era sempre fragmentada. E é aqui que entra o AlphaFold 3. E atenção, é muito importante perceber isto. Isto não é só uma atualização, uma versão 2.0. Não, é uma ferramenta completamente nova. É uma daquelas mudanças que viram o jogo de pernas para o ar. A diferença é brutal. O AlphaFold 2, que já foi uma revolução, mostrava-nos a forma de uma proteína isolada. Já o AlphaFold 3 vai muito, muito mais longe. Mostra como essa proteína interage com o ADN, com outras moléculas, com fármacos. Basicamente, em vez de nos mostrar uma ferramenta, mostra-nos a oficina inteira a funcionar. E o que vemos aqui nesta imagem é exatamente isso. Isto não é um corte e cola de previsões diferentes, não. É um único modelo de inteligência artificial a olhar para o sistema todo, as proteínas, o ADN, tudo, e a dizer como é que as peças encaixam, de uma só vez. É a primeira vez que temos esta visão de conjunto da maquinaria da vida. E agora vem a parte mais surpreendente. Podíamos pensar, ok, faz tudo, se calhar não é especialista em nada. Errado. Olhem bem para estes números. O AlphaFold 3 não só faz o trabalho de todas as outras ferramentas, como na maioria dos casos, falo melhor. É muito mais preciso. Não é um pau para toda a obra, é um mestre em quase todas elas. Ok, a pergunta que se impõe é: como é que esta IA consegue fazer esta magia? A abordagem é totalmente diferente do que existia e, honestamente, é de uma grande elegância. Vamos espreitar como funciona? O sistema usa um processo chamado modelo de difusão. A melhor analogia é a mesma de um escultor. A IA começa com uma nuvem de átomos completamente desorganizada, um caos total, a que os cientistas chamam de ruído. E depois, passo a passo, como um artista a trabalhar o mármore, a IA vai refinando as posições, vai limpando o caos, até que, dali, emerge uma estrutura 3D perfeitamente focada e biologicamente correta. E este slide mostra exatamente isso. De um lado, temos o processo abstrato, o cérebro da IA a trabalhar a partir do caos, e do outro, o resultado final, a obra de arte. Uma previsão incrivelmente detalhada de como um anticorpo se liga ao seu alvo. Passamos de um problema matemático super complexo para uma realidade biológica que podemos ver e estudar. E a genialidade disto é que, ao aprender a esculpir a partir do caos, a IA não precisa de decorar um manual de instruções para cada molécula. Não. Ela aprende as regras fundamentais da física, de como os átomos gostam de interagir uns com os outros. E, ao saber isso, consegue construir praticamente qualquer estrutura que exista numa célula. É isto que lhe dá uma flexibilidade inacreditável. Muito bem, já vimos o problema, o avanço tecnológico e como é que ele funciona. Mas agora vamos à parte que realmente interessa, o impacto. Por que é que isto pode ser uma das maiores revelações científicas dos últimos anos? Esta frase, do próprio artigo científico, diz tudo. O objetivo não é só compreender, é regular, é poder intervir. E a palavra intervir, em medicina, significa uma coisa: desenvolver novos fármacos. E é aqui que está o momento mind-blowing disto tudo. O grande salto não é só ter previsões mais certas, é mudar completamente o tipo de pergunta que a ciência pode fazer. Antes, a pergunta era: qual é a forma desta peça?
Agora, a pergunta é como é que este novo medicamento vai interagir com o ecossistema inteiro dentro de uma célula doente? É a diferença entre olhar para uma árvore e ver a floresta toda. Para se perceber bem o impacto, é preciso ter em mente este conceito. A maioria dos medicamentos funciona como uma chave que encaixa numa fechadura. A fechadura é uma proteína no nosso corpo. A chave é o fármaco. O grande desafio da medicina sempre foi desenhar a chave perfeita, o que é um processo caríssimo e que demora anos. E o que vemos aqui é o futuro a acontecer. É o AlphaFold 3 a dar-nos o desenho exato da chave para a fechadura, com uma precisão atômica. Em vez de anos de tentativa e erro em laboratório, agora é possível desenhar e testar milhares de chaves virtualmente, em dias, e só depois avançar com as mais promissoras. É uma aceleração do todo o processo que é radical. Então, na prática, as consequências são imensas. Estamos a falar de descobrir novos fármacos em meses, em vez de anos. De criar medicamentos que são como mísseis teleguiados que atacam só a doença e minimizam os efeitos secundários. Podemos até desenhar proteínas completamente novas, por exemplo, para degradar plásticos no ambiente. E, talvez o mais importante de tudo, estamos finalmente a começar a ter uma ferramenta para perceber as causas de milhares de doenças que até hoje eram um completo mistério. No fundo, o que esta tecnologia nos deu foi um novo par de olhos para ver o universo dentro das nossas células. O que antes era um borrão que está agora a ficar focado. E por isso a grande questão já não é se vamos conseguir entender estas doenças a um nível fundamental, mas sim quão depressa o vamos fazer. Se esta análise despertou alguma ideia nova, toca a carregar no gosto. E para não perder os próximos avanços científicos que vamos descodificar, é só subscrever ao canal.